Olá, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia e do Hospital Israelita Albert Einstein, chair do LACOG-GIL. Estou com o Marcelo Lange-Vloklavski, meu amigo urologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje, num novo programa Ponto Contra Ponto, a gente tem o prazer de receber o Dr. Marcos Dall'Olio. Dr. Marcos Dall'Olio é urologista, professor associado da USP, e Dr. Fábio Roberto Cater. Dr. Fábio Cater é oncologista do Hospital BP em São Paulo. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado, Andrei. Na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer renal, e a ideia de reunir aqui urologista e oncologista é que a gente vai discutir um pouquinho algo que interfere entre as duas especialidades. Vamos falar um pouquinho sobre câncer renal avançado, o papel aí da adjuvância e de nefrectomia no paciente metastático. A gente sabe que nos últimos anos a incidência de câncer renal vem aumentando. Da mesma maneira, a sobrevida aos 5 anos desses pacientes vem melhorando bastante. Um pouco porque a gente realmente está curando mais, porque potencialmente o diagnóstico tem sido mais precoce. O tamanho médio de diagnóstico dos tumores renais vem diminuindo nos últimos anos pela facilidade de exames. Hoje, em pronto-socorro, por qualquer queixa, a gente faz diagnóstico precoce. E a gente estende um pouco mais a sobrevida na parte da oncologia clínica com as novas drogas desde 2005, principalmente os inibidores de tirosina quinase. A gente tem aumentado um pouquinho a sobrevida. Mas eu tenho um pouco de dúvida quanto a gente está contribuindo para a cura desses pacientes. E aí que eu começo a minha pergunta. Fábio, o que a gente pode falar? Você acredita que a gente está curando o paciente? Você acha que começando com paciente de alto risco que opera e vai para tratamento, a gente tem algum benefício? Qual que é esse cenário novo e o que pode ter mudado? Andrei, falar em cura é um pouco complicado. A gente sabe que 75% dos pacientes portadores de câncer de rim abrem com doença localizada, não metastático. Isso justamente porque você já disse, da maior facilidade e acesso que a gente tem hoje em dia aos exames de imagem e um mais pronto diagnóstico em fases mais iniciais. Então, realmente, o paciente portador da doença localizada tem sido um paciente cada vez mais frequente no consultório. Esse paciente ele é obviamente operado pelo urologista, encaminhado para seguimento e avaliação de tratamento complementar. Acho que esse é o motivo da gente estar discutindo aqui. Falar que a gente vai melhorar a sobrevida desses pacientes com doença localizada, pouco precoce a gente falar isso. Os dados que a gente tem hoje de terapia preventiva do cenário de câncer de rim operado é muito recente. Acho que não sei se a gente tem ainda tempo suficiente de janela para perceber o impacto que o tratamento adjuvante preventivo tem feito nos pacientes. Eu acho que é um ponto novo, eu acho que ainda vale muita discussão, acho que ninguém é muito seguro em relação ao papel disso e se isso vai reverberar em benefício de sobrevida global. A gente sabe que no cenário metastático é diferente, a gente conseguiu dobrar, triplicar a sobrevida global desses pacientes, mas curar, eu não sei se a gente conseguiu ainda no metastático. Talvez com as drogas imunológicas novas, aumento das taxas de respostas patológicas completas, talvez a gente tenha conseguido, talvez, ver 15% aqui, no máximo, de pacientes metastáticos possam vir a se curar, de maneira geral. A gente exatamente partilha mais ou menos o que você falou, e quando a gente olha pelo menos 3 estudos que a gente teve aí no cenário adjuvante, então 2 estudos que envolviam sunitinib, um deles tinha sorafenib também, que era o estudo ASSURE, quase 2.000 pacientes. O estudo STRAEC era apenas sunitinib de maneira adjuvante, sempre comparado com placebo, em torno de 600 e pouquinhos pacientes. E a gente teve agora recentemente o PROTECT, que é um estudo que na população ITT foi em quase 1.100 pacientes e na população como um todo, que tomava a dose de 800 ou 600 mg de pazopanib, 1.500 pacientes. E a gente viu que, na verdade, no fundo, o que esses estudos acabaram mostrando de uma certa maneira é discutível. Praticamente um dos estudos, o menor deles, mostrou realmente um benefício em sobrevida livre de recorrência apenas, né? A gente não tem muitos outros dados nesse momento. Eu queria até aproveitar e perguntar para os urologistas, como é que vocês encaram esses pacientes? Vocês encaminham para o oncologista nesse momento para discutir adjuvância? Vocês acreditaram? Como é que vocês receberam esses dados da adjuvância com drogas tóxicas no dia a dia de vocês? Bom, é importante ressaltar só nesse início de conversa, voltando um pouco no aspecto do diagnóstico precoce da neoplasia de rim. Então, as massas renais passaram a ser descobertas com uma facilidade maior pela oportunidade de exames. Eu tive a oportunidade de conviver, e todos nós convivemos, com realidades distintas, que é
a instituição privada e a instituição pública. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo brasileiro, onde a média de tamanho do câncer de rim detectado incidentalmente é para lesões com menos do que 4 centímetros no hospital privado, e ela é de 6 centímetros, 6,5 centímetros no hospital público. Então, isso já mostra que nós temos realidades diferentes e, obviamente, aquele indivíduo que tem uma lesão volumosa, com mais do que 4 centímetros, potencialmente são indivíduos que muitas vezes têm uma doença já de alto risco, porque o volume do tumor de rim tem a ver com um alto grau de furmo, tem a ver com invasão microvascular, tem a ver com degeneração sarcomatosa, e aí potencialmente é uma doença extremamente letal. E aí esses 25% que vão ter progressão da doença, muitas vezes poderão se beneficiar, uma vez que nós temos a adjuvância hoje crescendo muito. E lógico, nesse paralelo nós vamos discutir também in situ redução, que é uma coisa importante. Mas eu vejo com bons olhos, porque o câncer de rim muitas vezes é uma doença extremamente letal, e nós termos a possibilidade de discutir a adjuvância, os benefícios que ela pode trazer, apesar dos para-efeitos, eu acho que é uma coisa importante hoje no nosso cenário. Aproveitando o que o Marcos falou, que foi muito interessante, quer dizer, trazer esse paciente para a discussão, ou no tumor board, ou no consultório direto, ligando para o oncologista e urologista. Fábio, o que você acha de fraco nos estudos? E se tem algum paciente, talvez, que você tenha preferência ou não, como é que você enxerga a adjuvância? Você já falou que talvez a gente não está curando, mas aí o Marcos te mandou o caso dele lá. E aí, qual é o caso dele que você vai olhar e falar, não, esse aqui eu faço, esse eu não faço, por causa disso, disso? Como é que você enxerga? André, eu considero que os estudos são extremamente heterogêneos. A começar pela amostra, como você mesmo disse, o Assure tem 1.900 pacientes, o Protect tem 1.500 pacientes, o West-Track tem 600, é o menor deles, e é o único positivo. Então isso já em oncologia já é estranho. Como é que um estudo de maior poder estatístico consegue ser negativo 2 e o de menor poder estatístico consegue mostrar evidência? Daí vamos dissecar os estudos então. Talvez seja pela seleção dos pacientes. Enquanto no S-Track, no Assure e no Protect você tem pacientes de mais baixo risco, você inclui os pacientes de risco intermediário. No caso do Assure, por exemplo, você pega pacientes T2, desde que tenham Fuhrmann 3 ou 4 envolvido. Você pega no Protect pacientes que têm T2 e T3. A partir o Protect tem T2 também, exatamente. Então, assim, um paciente de risco mais intermediário. Já no S-Track, você só tem paciente T3 com algum fator de risco adverso. Então, assim, a população é diferente. O risco de recidiva nos pacientes do S-Track é maior. Então, presume-se que o benefício que você vai dar com a terapia é maior. Talvez você não tenha conseguido selecionar melhor essa população nos 2 maiores estudos. 2. Terceiro, você tem pacientes com histologias diferentes. Então, por exemplo, no Assure você tem células claras e não células claras. No S-Track, só células claras envolvidas. Então, será que a melhor seleção dos pacientes do S-Track conseguiu mostrar o benefício em reduzir a recidiva? Talvez seja essa a resposta. Mas você vai comparar droga. Então, de novo, Assure você tem sunitinib, sorafenib. No Protect você tem pazopanib. Já no S-Track você tem só sunitinib. Questão de redução de dose. Você tem, de novo, no Assure, você pode reduzir até 2 níveis de redução das drogas. No pazopanib ele começa com 800, faz uma emenda no meio do protocolo, muda para 600 e não adquire o endpoint no 600, mas adquire no 800 que ele tinha começado. Ou seja, uma bagunça do ponto de vista estatístico. Já no S-Track você tem, a dose do sunitinib pode ter uma redução. E mesmo assim 50% dos pacientes descontinuaram ou reduziram dose. Então, assim, não dá para comparar os 3 estudos, no meu entendimento, porque eles têm amostra diferente, seleção de população diferente, você tem drogas diferentes, níveis de redução diferentes. Então, infelizmente, os estudos não se conversam. Então, se a gente assumir que a adjuvância tem papel no câncer de rim, na tentativa de reduzir a recidiva, a gente vai usar um estudo mais puro. Aí você pega o S-Track, que é menor, mas ele seleciona pacientes de alto risco com uma droga só, com menor nível de redução. Então, talvez esse seja o paciente candidato a discutir a adjuvância. Aí você tem outro ponto da balança. A gente só sabe que o paciente que se beneficiou do tratamento preventivo adjuvante
vai dar tudo certo quando ele morrer de qualquer outra causa. Então você não tem nenhum outro fator a não ser a recidiva como o teu guia. E nesse caso, botando na balança o risco da recidiva versus a toxicidade do tratamento, eu acho que eles ficam bem pareados. Você aumentar em 1 ano, 1,2 anos, o risco de recidiva, sem que você tenha ganho de sobrevida global, porque não houve, talvez a população, o estudo não está maduro, só 20% atingiu da população amostra para conseguir fazer a avaliação de sobrevida global. Versus uma toxicidade, quando a gente estava discutindo, 60% de toxicidade de grau 3 e 4. Então, para mim, não está muito claro se vale a pena você oferecer um excesso de toxicidade às custas de um benefício. Você vai tomar 1 ano de remédio, são 12 meses de sunitinib, para você aumentar em 1,2 anos o risco de recidiva. No meu entendimento, a balança está extremamente equilibrada. E a gente ainda, alguns comentários, você falou extremamente pertinentes, Fábio. A gente sabe que, inclusive, na análise do S-Track, em relação à qualidade de vida, houve piora da qualidade de vida dos pacientes que tomaram o tratamento. Então, mesmo assim, quer dizer, a toxicidade se reflete também em qualidade de vida pior para esses pacientes. E se a gente for olhar os pacientes que nunca recidivaram, a gente tem um pouco mais de 50%, em torno de 53% dos pacientes nunca recidivaram. Então, quer dizer, a gente está tratando mais da metade da população com toxicidade de grau 3 e 4, com piora de qualidade de vida, sem necessidade. Agora, tem 2 pontos que você comentou que eu acho extremamente importantes da gente levantar, porque eles entram nas discussões, mas eu acho que eles são pontos bastante interessantes. Um em relação à dose. A gente já sabe em doença metastática, a gente discute muito sunitinib, qual é a melhor dose ou não. Tem os trabalhos, principalmente da Manuela, de aumento de dose. Tem o próprio trabalho com axitinib, que é um outro TKI sobre o titration, quer dizer, aumento de dose. E saiu uma análise, inclusive do Protect, muito interessante sobre a farmacocinética e a depuração do pazopanib. Então, potencialmente essas drogas, a gente não sabe muito a dose, isso está toxicidade, efetividade. A gente deveria ter uma melhor maneira de avaliar como dosar essas drogas, porque nos pacientes que conseguem manter um nível que para esses pacientes são adequados, mas potencialmente trazem alguns tipos de toxicidade, realmente as drogas fazem efeito. Então, eu acho que as reduções de dose, às vezes, elas podem sim ter impactado negativamente, apesar de ter tido uma análise especificamente com cada um desses vieses e não teve tanta diferença, mas veja bem, não era uma análise pré-planejada e mesmo sendo se fosse pré-planejada não teria diferença. Eu me atenho um pouquinho nos grupos de risco. Essa é uma grande discussão que a gente tem, né? Você lembrou muito bem. Então, no Assure tem que ter um T2, no Protect tem T2 em diante, e quando a gente vai no S-Track só tem T3 e assim por diante. Então, aparentemente são pacientes mais de risco. Mas quando a gente vai avaliar o que eles, na verdade, colocaram como classificação, não foi tanto o estadiamento TNM, né? Não foi a JCC, e sim a classificação de risco de CLA. Essa classificação ela tem uma validação de mais ou menos um poder preditivo de mais ou menos 90% de avaliação de sobrevida livre, sobrevida específica, câncer específica. E quando a gente avalia no S-Track e no Assure, 1/3 dos pacientes do Assure, eles são T1 e T2, mais T1 e T2 de alto risco. Se você coloca na tabelinha entre o grau de forma e o performance, eles estão lá como se fossem risco intermediário. Então são T1 e T2 de alto risco. Com compensação, 1/3 dos pacientes também do S-Track são T3, entre aspas, de baixo risco. Porque tem Fuhrmann baixo, tem performance bom, eles também caem. E quando a gente faz uma comparação não muito adequada, mas inclusive na sessão plenária da ASCO fizeram essa comparação de curvas, mas quando a gente avalia a curva de pacientes que não tomaram nenhuma medicação placebo, a gente vê que ambos têm 50% de não recidiva. Então, eu acho que a população ela é relativamente parecida entre um grupo e outro, pelo menos em relação a grupo de risco. Mas voltando, tem algum paciente que você indicaria? Você acha que, então você me comentou T3, T4, dose, tem algum paciente que você indicaria? Ou eu acho que a gente tem que considerar, tá? Eu acho que é muito bom que a gente tenha os urologistas aqui com a gente, porque eles vão partilhar dessa decisão conosco. Então, tenho quase certeza absoluta que o Dr. Marcos, o Dr. Marcelo, eles operam pacientes que eles falam, não, você não precisa nem ir para um oncologista, eu mesmo faço o teu acompanhamento, porque o seu risco é tão baixo de recorrência que eu não acredito que você vai se beneficiar de um tratamento tóxico. Mas, no mínimo, André, eu acho que quando os nossos amigos urologistas pegam um paciente e falam assim, esse aqui é um T3, gânglio positivo, um Fuhrmann alto, talvez uma invasão vascular, como o Dr. Marcos já salientou, talvez esse valesse a pena discutir com um oncologista. No meu entendimento, eu acho que, novamente, eu acho que essa discussão é forte, multidisciplinar, multiprofissional, em discutir riscos, benefícios, fala assim, né, o urologista também não, digo, eles têm bastante, eles operavam, antigamente a gente não fazia parte dessa discussão.
né? E esses pacientes recidivavam, e aí o urologista seguindo esses pacientes, eles têm talvez um olhar diferente sobre nós que recebemos o paciente. Mas nos pacientes T3, T4, gânglio positivo, alto grau de forma, no mínimo discutir. Eu particularmente, Fábio, acho que a gente não está pronto ainda para determinar isso como regra e oferecer sunitinib por 1 ano para todos esses pacientes que foram incluídos no S-Track. E estou falando só de S-Track, que acho que esse é o único dado positivo que a gente tem. Porque no final das contas, a sobrevida global vai ser a mesma. Você pode até discutir comigo que o endpoint para adjuvância pode ser sobrevida livre de progressão e a gente entra numa outra discussão. Mas não esquecer que a gente sabe que enquanto 50% dos pacientes desistem do tratamento na adjuvância, apenas 80% a 90% desses fazem no cenário metastático. Então, quando o paciente vira metastático, alguma coisa acontece que eles toleram melhor o tratamento. E talvez o benefício da sobrevida global no final seja por causa disso. Fábio, você fechou muito bem essa parte de adjuvância. Mas para a gente pular para um assunto mais interessante para os urologistas também, me fala só de futurologia. O que a gente pode esperar sobre a adjuvância? O que você acha que vai ser o que vai modificar a adjuvância para a gente passar para os pacientes já metastáticos? Eu acho que assim, a gente tem 2 estudos ainda, tem o Atlas do Axitinib e tem o Everest do Everolimus como TKI ainda para compor os trabalhos de adjuvância em TKI. E tem os trabalhos de Nivo e atezolizumab, tanto neoadjuvante como adjuvante também. Acho que a imunoterapia ainda precisa entrar nessa discussão porque ela é bem menos tóxica. Acho que é esse o ponto. Se ela é tão efetiva quanto, como a gente discute no cenário metastático, acho que os estudos vão ter que sair para a gente discutir isso. Mas, no mínimo, eu tenho certeza absoluta que elas são menos tóxicas e aí por isso se tornam com um apelo extremamente mais sedutor para ocupar uma vaga na adjuvância. Legal. Vamos fazendo uma propaganda apenas. O grupo do LACOG fez uma meta-análise da adjuvância em rim, incorporando o estudo PROTECT, que a gente não tinha. Então, já foi aceito como um pôster da ASCO-GU. Então, todo mundo que puder conferir. Quem liderou um pouquinho esse trabalho foi o teu colega e teu xará Fábio Schutz, lá na BP. Então, conferir na ASCO-GU esse pôster bastante legal. Marcos, quem que deve fazer nefrectomia quando tem metástase? Qual é o paciente que você faz primeiro ou você manda para o Fábio e fala, não, Fábio, como é que é? Não, eu acho que a nefrectomia citoredutora, depois do ano 2000, né, a partir de 2001, teve uma explosão aí, onde todos nós concordamos que a citoredução é fundamental em câncer de rim. Como cirurgião, eu sou um pouco mais maduro, né, analisando, eu peguei a fase sem a citoredução e agora com a citoredução, mas eu peguei essa transição. E particularmente nos serviços que eu trabalhei nessa época, eu pude vivenciar muito a citoredução sem a possibilidade do doente ter um bloqueio com droga-alvo e mesmo limitação até para interferon e interleucina. Então eu passei a fazer a citoredução como a única alternativa para o doente, e os estudos que nós temos pelo mundo afora mostram que quando nós conseguimos tirar 90% do câncer, e muitas vezes ele tem uma doença localmente avançada, renal, e tu fazeres a nefrectomia, tu vai fazer mais de 90% dessa citoredução, a resposta para o paciente é sensacional. É lógico que quando nós individualizamos metástases pulmonares, hepáticas, ósseas, sistema nervoso central, nós teremos indivíduos que vão evoluir muito melhor, inclusive com casos de regressão de metástase. O mais conhecido é para pulmão, mas o Fábio mesmo estava comentando agora há pouco sobre fígado. Então nós temos uma resposta sensacional. E eu, como cirurgião, acredito muito na citoredução e até porque recentemente tive a oportunidade de ler alguns estudos, eu acho que, não que seja um consenso, mas a grande maioria acha que vale a pena fazer a citoredução, indicar a cirurgia e aí sim adicionar, pensar na adjuvância. Então, talvez eu como cirurgião ainda direcione um pouco esse potencial citoredutivo, mas aparentemente eu acho que é o caminho ideal para a gente seguir. Marcos, talvez até o Fábio, na opinião de vocês, então qual é o timing adequado? Quem vem primeiro? Tratamento sistêmico ou cirurgia? Estava discutindo isso agora há pouco. Eu acho que tem 2 estudos
que são os maiores o estudos. silêncio respondeu. Né? Exatamente, a falta de um consenso. O respeito. Mas acho que tem 2 estudos maiores que vão tentar responder 2 perguntas. O Carmina, ele é um estudo onde você vai avaliar o papel da nefrectomia. Então você vai ter só sunitinib versus nefrectomia seguida de sunitinib. Então ele vai avaliar o papel da nefrectomia no cenário metastático. E você tem o SURTIME, que foi apresentado agora no Congresso Europeu, que ele vai discutir o timing da nefrectomia. Então são 2 estudos com 2 perguntas diferentes. E o SURTIME, que já foi apresentado, ele justamente começou, então, 2 cortes, onde um começa com a nefrectomia e segue com sunitinib e é avaliado na semana 16, e o outro começa com 3 ciclos de sunitinib, feita a nefrectomia, e depois tem mais até chegar a sunitinib, até chegar à semana 16. Esse estudo não conseguiu responder a nossa pergunta porque ele teve, infelizmente, um poder estatístico em termos de recrutamento abaixo do esperado. A conclusão dos autores aqui dá na mesma, você não tem prejuízo na população per protocolo, não na ITT, na Intention to Treat, apenas na per protocolo. Não houve diferença se você fazer imediata a nefrectomia ou se você fizer o que eles chamam de deferred a nefrectomia. No meu entendimento, eu já estava discutindo isso, talvez para os pacientes de alto risco, aqueles pacientes que vão ter um volume de doença com um burden grande, perder tempo com a nefrectomia provavelmente faz você deteriorar o seu paciente a ponto de não conseguir fazer o tratamento sistêmico. Então, para esses pacientes, alto risco de MDC, uma expectativa de vida menor do que 12 meses, múltiplos sítios metastáticos, alto volume, talvez esse paciente a gente não precise fazer a nefrectomia, mas assim como o Marcos, eu acredito na nefrectomia citoredutora sim no cenário metastático, mesmo porque 90% dos pacientes em todos os estudos de TKI foram submetidos. Então o benefício que a gente tem é nessa população. E do ponto de vista técnico, Marcos, alguma dificuldade em realizar a nefrectomia nos pacientes que já receberam droga-alvo? Não. A experiência que eu tive é assim, tem um benefício de 10 a 20% na citorredução. Então isso é excelente porque tem situações que tu não precisa ressecar outras estruturas como o intestino, cauda de pâncreas, algo do gênero. Então, do ponto de vista técnico, quando tem uma citorredução, sempre ela é bem-vinda. Mas, por outro lado, né, Marcelo, nós temos também essa experiência de fazer a nefrectomia radical para tumores volumosos, que hoje, com o tempo, tem diminuído esse tamanho, mas essa experiência cirúrgica de nós ressecarmos tumores com trombo na cava ou doença localmente avançada, eu acho que do ponto de vista técnico, o urologista consegue desempenhar bem essa função e a nossa mortalidade perioperatória diminuiu muito em função disso, tanto da capacitação do urologista, mas também com uma possibilidade de um pós-operatório em condições ideais, um centro cirúrgico bom, com uma retaguarda de terapia intensiva também muito boa. Então, eu acho que nós conseguimos fazer mais pelo doente do ponto de vista técnico, oferecendo uma morbidade menor com a cirurgia. Eu acho, o Fábio comentou muito bem do SURTIME, que foi uma pena que não foi para frente, era um estudo para 500 pacientes e eles tiveram 99 pacientes e foi um sofrimento para conseguir tudo aquilo, né? Foi realmente uma pena que ele pelo menos responderia o momento da cirurgia. Mas o que aparentemente não tem é que você atrasar, também você não está perdendo muito em relação à eficácia do tratamento. Eu trago uma pergunta para você, Marcos. Na tua prática aí, o que você tem com os teus colegas e vocês discutem como urologistas, todos os pacientes com câncer de rim metastático, vocês sempre discutem em multidisciplinaridade, sempre avalia junto com o oncologista ou não? Muitas vezes você vê que a prática é, em geral, tentar fazer a nefrectomia, porque a gente tem os 2 estudos de interferon, né? A grande coisa é que no interferon a gente tem 2 estudos randomizados, que é do estilo do Carmina, que nem falou o Fábio muito bem, que faz interferon, faz nefrectomia interferon. E os 2 estudos deram ganho de sobrevida global e, claro, a meta-análise dos 2 estudos, o estudo combinado, claro, acabou dando benefício. E nos estudos atuais, praticamente 85%, 90% dos pacientes têm nefrectomia, então a gente define que tem que fazer, mas não quer dizer que é bom ou ruim. Uhum. E se vocês não encaminham, como mudar isso? Quer dizer, como
conseguir fazer essa discussão multidisciplinar, principalmente por conta dos pacientes que talvez não se beneficiem de uma nefrectomia num primeiro momento. A segunda pergunta é, como vocês enxergam e como que a gente faz, qual que é a expectativa, e o Fábio também me falar um pouquinho, de quando tem trombo de trombo tumoral na cava. Como é que vocês enxergam o paciente? Aí vocês preferem, e Fábio, tem alguma coisa boa para trombo de cava? São as duas perguntas. Acho que a possibilidade de nós discutirmos sempre do ponto de vista multidisciplinar é fundamental. E felizmente, né, nas instituições tanto públicas como privadas onde eu atuo, nós temos essa possibilidade. Então, fundamental todos participarem dessa discussão. Eu sempre penso que a citorredução naquele indivíduo que tem metástase no sistema nervoso central, esse é o cenário pior que nós identificamos, e esse é um doente que eu sempre, obrigatoriamente, discuto entre a neoadjuvância ou a cirurgia. Naqueles indivíduos que têm doença que não esteja presente no sistema nervoso central, me agrada sempre pensar na nefrectomia inicialmente, mas logicamente dentro desse contexto onde a gente vai julgar que aquele indivíduo com alto risco, o quanto nós vamos beneficiá-lo com essa abordagem. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. E, em segundo lugar, outro ponto que tu disse é a respeito do trombo. Bom, nós temos inúmeras situações de descrição cuja neoadjuvância fez um trombo encolher. Então, se o trombo está no átrio e ele diminui, se tem uma citorredução com a neoadjuvância, isso é sensacional, tanto para o cirurgião, que vai fazer tecnicamente uma cirurgia de menor risco, e obviamente para o paciente, né? Mas nem sempre nós temos essa resposta sensacional. Então, qual é o doente que vai responder bem? Por quê? Muito pelo contrário, né? Mais ou menos 20% dos pacientes progridem o trombo na vigência do... Exatamente. E qual que é como que eu vejo isso como urologista e com a experiência desenvolvida até em estudos dessa natureza? É que, infelizmente, o câncer de rim, quando ele é muito volumoso, ele torna-se com degeneração sarcomatosa, invariavelmente ele tem invasão angiolinfática, já tem linfonodos positivos, e isso aí, de uma maneira associada, já é um tumor muito perigoso, né? Então, o timing, eu também gostaria de tê-lo em mente, mas, infelizmente, até agora, os estudos não estão nos dando essa segurança, né, do melhor momento. Vou só puxar, emendando uma experiência do MD Anderson, do professor Christopher Wood, em relação à presença do trombo e tratamento sistêmico. Para isso é bem interessante, são 25 pacientes que eles analisaram retrospectivamente. Como o Marcelo mesmo disse, 28% do trombo cresceu, 28% do trombo estabilizou e em 44% o trombo diminuiu. Só que quando eles foram avaliar os resultados em relação à diminuição do trombo, a diminuição média em termos de tamanho do trombo foi de 1 centímetro. E eles mudaram nesses 25 pacientes a conduta em apenas 1. Ou seja, não adiantou nada eles terem 44% de redução do trombo. Conclusão do trabalho é que não adianta fazer tratamento sistêmico para reduzir trombo. Fábio, como é que você encara aí a chegada de imunoterapia em primeira linha? Altas taxas de resposta, como é que você acha? Acho que vai mudar? Posso só fazer uma pergunta antes, envolvendo a nefrectomia, antes de passar para a interleucina? Para a imunoterapia. Eu queria saber do Marcos a opinião dele em relação à nefrectomia parcial nesses pacientes. Se existe benefício e se é seguro. Eu acredito muito na nefrectomia parcial, porque a longo prazo, o nosso paciente tendo os dois rins, até a doença cardiovascular pode ser minimizada quando já existe ou quando não existe também. O nível de função renal a longo prazo vai se perdendo, então a nefrectomia parcial sempre ela é bem-vinda. O fato é que tem situações que nós temos uma doença muito volumosa e isso não é possível. Mas, sem dúvida que fazer a nefrectomia parcial, tirar a doença primária, quando possível, né, Marcelo? E a gente sabe que às vezes tem tumores de 7 centímetros num polo e que a gente
vai ter sucesso com a nefrectomia parcial, então, sem dúvida que eu acredito, pelos dois benefícios, porque tu mantém néfron disponível e porque tu já está sendo efetivo em tirar a doença. Fábio, checkmate 214. Será que vai mudar um pouquinho? Eu acho que muda, Andrei. Eu acho que muda pelo menos para o risco intermediário e alto. Não dá para você ignorar os benefícios de sobrevida global. Na verdade, ele tem, né, vários endpoints, taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global nessa população. Você tem aumento de taxa de resposta, você tem aumento de sobrevida livre de progressão, sobrevida global ainda não deu. Não, do global também deu para a população intermediária, exatamente, só não foi alcançado, isso mesmo. Para a população intermediária e alto. Não tem como você ignorar os 3 endpoints atingidos, pelo menos para o endpoint primário do estudo, que é essa população de risco intermediário e alto. Quando você pega a população total, você tem melhor taxa de resposta, sobrevida global também, mas você não tem sobrevida livre de progressão e entra, né, justamente para quando você insere os riscos baixos na avaliação, o critério de avaliação de progressão foi RECIST, deveria ter sido imuno, RECIST, enfim, isso dá uma certa briga. Mas quando você disseca a sua população de baixo risco, você percebe que você não teve o benefício foi maior para a droga alfa-sunitinib. Então, eu acho que para a população de risco intermediário e alto, imunoterapia seria a melhor opção para a primeira linha. Mas o ponto é, sem nefrectomia. Se a gente pega PD-L1 positivo, 58% de resposta, com 16% de resposta completa. É isso mesmo. Eu acho que ela veio até, inclusive, substituir interleucina, e eu falo isso no hospital. Assim, a gente enterrou a interleucina, agora com 16%. E talvez para esses pacientes, nefrectomia também. Sim, com certeza. Tá, a pensar aos moldes do que a gente sabia previamente com a interleucina, inclusive. Então. Muito bom. Bom, esse papo aqui acho que daria para a gente ir bem mais longe, ainda buscando essas novas terapias. Fábio, Marcos, Marcelo, eu queria agradecer a presença de vocês no programa. Queria contar com vocês aí numa próxima oportunidade. Agradecer a todos. Até a próxima.